Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar, já deixe o like e assine o canal. O que é a luta de classes? O conceito da luta de classes é muito comum na sociologia, isso porque ele surge a partir de um dos seus fundadores, o sociólogo alemão Karl Marx. A luta de classes é central na forma como Marx e seus seguidores enxergam a história humana, e principalmente a sociedade capitalista. Além disso, para o marxismo, esse conceito está ligado diretamente às grandes transformações sociais pelas quais a humanidade já passou. Quem luta na luta de classes? Para Marx, a sociedade capitalista é dividida em duas grandes classes sociais. O que difere uma classe da outra é a posse dos meios de produção. Resumidamente, os meios de produção são as fábricas, as indústrias, as máquinas, fazendas e ferramentas presentes nelas, ou seja, tudo aquilo que serve para produzir algo. Essas duas grandes classes são chamadas de burguesia e proletariado. A burguesia é a classe que possui os meios de produção, e o proletariado é a classe que não possui. Essa classe só detém sua própria força de trabalho. A burguesia pode ser entendida como os proprietários das fábricas, fazendas e indústrias, já o proletariado como os trabalhadores desses espaços. A questão é que a existência de uma classe possuidora e uma classe despossuída dos meios de produção gera uma relação desbalanceada, onde a classe que possui os meios de produção consegue dominar a classe que não possui. Outro ponto importante é que a luta de classes não ocorre somente nas sociedades capitalistas, com burguesia e proletariado. Em sua famosa frase, "A história da humanidade é a história da luta de classe", Marx mostra o caráter histórico desse fenômeno. Segundo ele, as relações entre os escravos e os proprietários de escravos, os senhores feudais e os servos, também representaram a luta de classes. Por que luta de classes? A luta de classes ocorre devido ao antagonismo de classe. De acordo com Marx, os interesses de cada classe são antagônicos entre si. Ou seja, os interesses da burguesia e do proletariado são diferentes e irreconciliáveis. Essa contradição é chamada de antagonismo de classe, motivo central da luta de classes, onde cada classe tenta impor constantemente seus interesses sobre a outra. Contudo, a classe dominante é quem, na maioria das vezes, obtém maior êxito. Isso ocorre, pois, é ela quem tem maior força material para subjugar a outra classe e impor seus interesses. Para Marx, a única forma de alterar isso, e fazer a classe dominada vencer a luta de classes, é através da revolução. Revolução. A revolução é o ápice da luta de classes. A Revolução Francesa, 1789, representou a tomada do poder pela burguesia em contraste com a queda do poder da monarquia e da aristocracia francesa. A Revolução Socialista, para Marx, representa a ascensão do proletariado e a queda da burguesia. Isso porque, para ele, uma revolução tem o poder de alterar a forma como a sociedade se organiza, incluindo seu modo de produção. É por esse motivo que Marx entende a luta de classe como motor da história. O confronto entre as classes tem poder de alterar as bases sociais e produzir novas formas de sociedade. Luta de classes hoje. Como vimos, a luta de classes é um fenômeno histórico que resulta dos interesses de classes antagônicos, gerando uma disputa constante. Mas você consegue identificar algum vestígio da luta de classes dentro da sociedade brasileira? MST. Na busca pela reforma agrária, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, expressa a luta de classes. Nesse caso, os atores centrais são os trabalhadores do campo em combate com a burguesia rural brasileira, os latifundiários. Os interesses dos grandes fazendeiros, monocultura para exportação em grandes extensões de terras, são antagônicos aos dos pequenos produtores rurais, agricultura de subsistência e voltada ao mercado interno. Greves. As greves são exemplos emblemáticos da luta de classes, pois expressam reivindicações diretas dos trabalhadores. As mobilizações grevistas de 2017 contra a reforma trabalhista são um exemplo disso. Essas mobilizações ocorreram pois os trabalhadores sentiram que seus interesses enquanto classe trabalhadora estavam sendo atacados. E aí, você conseguiu compreender o que é luta de classes? Deixe sua dúvida nos comentários. Deixe o like, compartilhe o vídeo e assine o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.